No dia 17 de abril de 1996, o Brasil assistiu a um massacre. Não foi uma guerra, não foi um confronto equilibrado e não foi um acidente. Foi a morte de brasileiros pobres diante das câmeras, registrada em fotos, vídeos e testemunhos que correram o mundo. Ainda assim, com o passar dos anos, esse episódio foi sendo empurrado para as margens da memória coletiva. Hoje, nos Sombras da História, você vai conhecer o massacre de Eldorado dos Carajás. Um crime que chocou o país e que, mesmo amplamente documentado, muitos preferiram esquecer. Para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso voltar algumas décadas e compreender o contexto histórico do Brasil rural. Desde o período colonial, a concentração de terras sempre foi uma das marcas mais profundas da sociedade brasileira. Grandes propriedades nas mãos de poucos, enquanto milhões de trabalhadores sobreviviam sem acesso à terra, a moradia digna e a condições mínimas de vida. Ao longo do século XX, essa desigualdade não apenas permaneceu, como se agravou em várias regiões do país. Na década de 1990, o Brasil vivia um período de profundas transformações econômicas e políticas. O discurso oficial falava em modernização, abertura de mercados e crescimento. Na prática, milhões de brasileiros continuavam excluídos. No campo, a situação era ainda mais crítica. Grandes extensões de terra permaneciam improdutivas, enquanto trabalhadores rurais não tinham onde plantar, viver ou criar seus filhos. No sul do Pará, essa realidade era especialmente violenta. A região era marcada por conflitos constantes entre grandes fazendeiros, empresas, grileiros e trabalhadores rurais sem terra. A presença do Estado quase sempre se manifestava por meio da força policial, raramente por políticas públicas efetivas. Nesse cenário de abandono e tensão permanente surgiu e se fortaleceu o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, que passou a organizar ocupações, marchas e manifestações para pressionar o poder público a cumprir o que estava previsto na Constituição, a função social da terra. Foi nesse contexto que, em abril de 1996, cerca de 1.500 trabalhadores rurais decidiram realizar uma marcha pacífica no sul do Pará. O objetivo era simples e legítimo: pressionar o governo estadual a desapropriar terras improdutivas para a criação de assentamentos. Homens, mulheres e jovens caminharam pela rodovia PA 150, no município de Eldorado dos Carajás. Muitos carregavam ferramentas de trabalho, mantimentos básicos e bandeiras. Não carregavam armas de guerra, carregavam esperança. Durante dias, os trabalhadores permaneceram na estrada, aguardando uma resposta do governo. As negociações não avançaram. A paciência das autoridades se esgotou. A decisão tomada nos gabinetes foi clara: a estrada deveria ser desocupada a qualquer custo. Para isso, 2 batalhões da Polícia Militar do Pará foram mobilizados e enviados ao local. No fim da tarde do dia 17 de abril, a polícia avançou sobre os manifestantes. O que deveria ser uma operação de negociação e contenção rapidamente se transformou em violência extrema. Os trabalhadores foram cercados. Muitos tentaram correr para o mato. Outros se deitaram no chão, levantaram as mãos ou tentaram dialogar. Nada disso impediu a repressão. Tiros foram disparados a queima-roupa. Pessoas foram atingidas pelas costas, outras executadas no chão. Houve relatos de trabalhadores mortos com golpes de facão e cacetetes. O asfalto da rodovia se transformou em um cenário de guerra. Ao final da operação, 19 trabalhadores rurais estavam mortos. Outros tantos ficaram gravemente feridos, muitos com sequelas permanentes. Alguns nunca mais puderam trabalhar. As imagens do massacre chocaram o país. Corpos estendidos na estrada, poças de sangue, chapéus, sandálias e ferramentas abandonadas no chão. Não havia como negar o que havia acontecido. O Brasil inteiro viu, o mundo inteiro viu. Pela primeira vez, um massacre no campo brasileiro
havia sido amplamente documentado. Mas, passado o impacto inicial, o que se seguiu foi um longo processo de silenciamento institucional. As investigações avançaram lentamente. Relatórios foram produzidos, depoimentos colhidos e processos abertos. No entanto, a responsabilização foi mínima. A maioria dos policiais envolvidos nunca foi condenada. Dos comandantes da operação, apenas 2 oficiais receberam condenações que demoraram anos para serem confirmadas e executadas. Enquanto isso, as famílias das vítimas enfrentavam o luto, a dor e a sensação de injustiça. Muitos sobreviventes relataram perseguições, ameaças e abandono. O Estado, que havia falhado em proteger, também falhava em garantir justiça. O massacre aos poucos deixava de ser manchete e passava a ocupar um espaço cada vez menor na memória coletiva. O massacre de Eldorado dos Carajás não virou feriado nacional. Não ganhou o destaque que deveria nos livros escolares. Para muitos brasileiros, tornou-se apenas um nome distante, uma data difícil de lembrar. O episódio não foi oficialmente apagado, mas foi lentamente esquecido, diluído no tempo e na rotina de um país acostumado à violência contra os mais pobres. Reconhecer plenamente Eldorado dos Carajás como um crime de Estado significaria admitir que o poder público utilizou sua força armada para matar cidadãos desarmados. Significaria reconhecer que a violência foi uma escolha política, não um erro isolado. E esse tipo de verdade é incômodo, constrangedor e perigoso para quem detém o poder. O massacre também revelou um padrão histórico que se repete no Brasil. Quando populações pobres, rurais ou invisíveis, entram em conflito com interesses econômicos e políticos, a resposta quase sempre é a repressão. Quando o sangue seca, o silêncio se impõe. A história segue adiante como se nada tivesse acontecido. Ainda assim, a memória resiste. Todos os anos. No dia 17 de abril, movimentos sociais, familiares e apoiadores relembram as vítimas de Eldorado dos Carajás, não como números, mas como pessoas reais, com nomes, histórias e sonhos interrompidos. O massacre se tornou um símbolo da luta pela terra e da violência estrutural no campo brasileiro. E se mesmo o massacre filmado, fotografado e amplamente divulgado quase caiu no esquecimento, quantos outros episódios nunca registrados também foram apagados? Quantas histórias permanecem soterradas sob relatórios oficiais, processos inconclusos e versões convenientes? Quantos brasileiros morreram sem sequer terem seus nomes lembrados? O massacre de Eldorado dos Carajás não pertence apenas ao passado, ele é um alerta permanente sobre como a memória pode ser manipulada, sobre como o silêncio também é uma forma de violência e sobre como a história oficial nem sempre conta tudo. Lembrar é um ato político. Esquecer, muitas vezes, também é. Aqui, no Sombras da História, nosso compromisso é não permitir que o esquecimento vença. É trazer à luz os acontecimentos que o tempo, o poder e a conveniência tentaram apagar. Porque enquanto essas histórias permanecerem nas sombras, o risco de que se repitam continuará existindo. E enquanto houver silêncio, sempre existirão sombras.